Cara, fora essa questão econômica da cidade, tu até expõe isso como sendo quase uma questão de mentalidade da região, né? Mas fora isso, qual é o principal problema que tu identifica na cidade? E qual é a primeira coisa que tu quer resolver? Bah, fui eleito, primeiro dia, o que eu vou fazer? Cara, tem muitas coisas, tá? Sim. Tem muitas coisas. O que eu queria resolver de cara? Cara, a saúde de Pelotas. A saúde de Pelotas é lamentável, assim. Eu entrei... Sempre falo do exemplo que eu entrei no Navegantes, no final do Navegantes lá, e eu entrei em 8 casas, cara. Das 8 casas que eu entrei, 6 tinha várias pessoas, uma ou mais pessoas que precisavam de exames e cirurgias, e algumas cirurgia há mais de 5 anos e não conseguiam. Então, cara, eu parei de perguntar para as pessoas depois que eu fui, porque eu fiquei com pena disso. Que todo mundo tinha mesmo problema. Então, cara, a saúde, tem que ter um respeito com a saúde, cara. E tem que fazer um mutirão para zerar essa fila da saúde e para dar um respaldo para a população. Porque não tem como, cara, tu tá doente e tu não ter... Cara, já pensou tu tá com teu filho doente? Não, tá louco. E daí tu leva pro hospital e tu não consegue, tu tem que esperar para ser atendido, às vezes não consegue uma consulta, ou se ele tem que fazer um exame não consegue. E a aflição que te dá, não sei se vocês têm filhos. Sim, eu tenho 3. Mas, cara, imagina a aflição de tu depender de um serviço público e tu chegar lá e não conseguir o atendimento, cara. E eu não sei o que eu faria, cara, mas, sabe, então tem que resolver o problema da saúde. Tem um problema gravíssimo que tem na cidade, que é a questão dos buracos, cara, da zeladoria. Então, as pessoas estragam seus carros para sair. Impressionante. É impressionante, cara, na entrada da cidade, os bairros, tem lugar, cara, que é cratera, que ônibus não entra, cara. Dentro da cidade tem que ter respeito com a população, cara. As pessoas saem de casa e às vezes não conseguem sair de casa, porque chove, alaga tudo e tu não consegue sair de casa porque tem 20 centímetros de água na frente da tua casa. E tu tem que sair de bota para tu poder sair. E daí passa um carro e aquela água vai para dentro de casa, sabe, dentro dos pátios. Então tem que resolver a parte, tanto a parte de tapar os buracos, tá, como inicial, assim, como básico. Primeiras coisas, tá vendo, do governo, a gente vai fazer uma operação tapa-buraco para tapar, para melhor. Só que tu tem que tapar com um material, não com barro, não com terra. Tu tem que colocar um material que ele seja melhor ali e que não vire barro depois. Uhum. Então, com cascalho, tem que fazer isso. E tem que ter também um projeto de pavimentação, tá? Tem várias ideias, inclusive aquela que de fazer com cinza e cal. Irajá, pode crer. Gostasse da ideia? Se a proposta for boa, a gente vai avaliar. Se for boa, vou implementar, vou trazer para cá. E se for boa, como dizem que é, eu vou tapar toda a cidade com isso, sabe? Eu vou fazer asfalto aí em toda sim, a cidade. Por onde? Então, se for boa para fazer, é de candiota que vem esse material, vem para cá, se der para fazer, vou trazer tudo que tem para cá e eu vou tapar essa cidade de asfalto, cara. Certo. Então, se der para fazer isso, eu vou fazer. Cara, na saúde, desculpa te interromper, mas na saúde esse é um problema muito sério mesmo, tá? E aí no plano de governo de vocês tem uma questão ali, como vocês pretendem. Tu gostaria de explicar como é que vocês pretendem zerar essa fila? Que tu falava antes, eu quero zerar a fila da morte. O que tem é o seguinte, tá? Eu falei com 4 hospitais e eles me disseram o seguinte, que vem uma verba do SUS, só que ela custeia em torno de 70% do tratamento de exame e cirurgia. O restante é prejuízo do hospital. Então o hospital atende até o ponto que não torna inviável a atividade hospitalar. E aí o que tem que fazer para isso? A prefeitura teria que bancar os outros 30%. Tá. Então o que a gente vai pegar? Conjunto com os deputados e tudo, vamos trazer o maior número de verbas para cá, para melhorar isso, tá? Vou reduzir a máquina pública para que sobre dinheiro, vou reduzir o número de secretarias, vou reduzir o número de CCs, vou tornar uma administração mais ágil, vou ter fiscalização em cima de licitações e tudo para não ter nenhuma obra superfaturada, tá? Precisa ter isso para que sobre dinheiro, a gente consiga colocar esse dinheiro na saúde e custear esses 30% que falta para a gente resolver esse problema da cidade. Eu falei que os hospitais, em 1 ano, a gente consegue resolver isso. Se conseguindo verba para pagar esses 30% que sobra, consegue resolver. Os hospitais têm leite sobrando, eles não ativam os leitos porque não tem como ativar, porque eles não têm dinheiro para isso. Uhum. Tá? Então, a gente tem que trazer uma verba para a saúde, reduzindo o gasto público e trazendo, porque isso é uma questão de respeito com a população. Tu tem ideia de ordem de grandeza, assim? Quanto seria? Quantos milhões precisaria? Não tenho. Isso aí tem que ser feito um levantamento, porque cada cirurgia tem um valor. Uhum. Então, tu tem que fazer um levantamento detalhado para ver o que seria isso.
Tá? Isso aí depois, quando a gente entrar no governo, a gente vai ter que ver pela lista. Tem muita gente que já fez a cirurgia, tem gente que já faleceu, tem gente que precisa de cirurgia, sabe? Tem gente que não precisa mais. A gente tem que fazer essa seleção, porque eles levam tanto tempo para fazer a cirurgia que chega a levar 5 anos. Encontrei uma moça que estava 6 anos, uma senhora, para fazer uma cirurgia de pedra na vesícula, com muita dor. Tá louco? Quando eu falei, fiz um vídeo dizendo que ela estava 6 anos esperando e eu publiquei no Story, uma pessoa viu aquele vídeo, mandou para o hospital pegou o telefone dela e está encaminhando a documentação para fazer a cirurgia dela, cara. Que bom. Isso num vídeo que eu fiz, mas 6 anos esperando, cara. Então, assim, cara, é urgente isso. E a gente tem que fazer. Não interessa o custo que tiver, a gente tem que fazer. Não dá para tapar o buraco das contas, tá? Para depois olhar para isso. Nós temos que dar essa resposta à população. E a terceira coisa que precisa urgente, é a questão de burocracia, cara. Com a burocracia, tu não consegue trazer desenvolvimento para cá, tu não consegue trazer investimento. Então precisa muito diminuir a burocracia dessa cidade para que venha investimento para cá.